Levítico 12. Salvação falou ao tirado, dizendo. Salvação, né? É a tradução que eu dou para a palavra Yahweh, Yehovah, Jeová ou Senhor, quando ela está em maiúsculo. Falou ao tirado. Tirado é Moisés. Por conta dele ter sido tirado da água, esse é o significado do nome dele. Dizendo: Fale aos filhos do persistiu com o grande pastor. Persistiu com o grande pastor é Israel. Dizendo: A mulher vai estar suja por 7 dias, se ela produzir semente e parir um macho. Ela vai estar suja como nos dias do afastamento, do esgotamento dela. Essa palavra esgotamento, ela, eu acho que nas traduções tradicionais vai estar da impureza dela, da sua enfermidade, período menstrual, coisa assim. E de fato é esse o sentido é o período menstrual. Mas a palavra, ela dá-se a entender que a mulher fica, que a pessoa ela se sente esgotada, cansada, e de fato parece ser esse sentimento. E também tem o outro lado, né, da, do outro sentido dessa palavra. Então, diante do encaixe duplo de como do que isso tem no português, esgotamento eu achei algo digno para chamar, porque tem o fato, essa ligação da pessoa se sentir esgotada. A carne da obstrução dele vai ser cortada no 8º dia. Obstrução seria, né, a circuncisão. A carne da obstrução dele vai ser cortada no 8º dia, seria ele vai ser circuncisado no 8º dia. Então, na forma literal, é a carne da obstrução. 4. Ela vai permanecer no sangue da limpeza por 33 dias. Ela não vai tocar em nada puro e ela não vai entrar no lugar puro, até os dias da limpeza dela ficarem completos. Agora aqui é importante lembrar de que essas coisas elas têm uma ligação no sentido simbólico a outras questões simbólicas. Eu não entendi completamente qual é a ilustração disso aqui tudo, mas tudo tem a ver com uma questão de ilustração de como se encaixa no plano de salvação. Então não é tão simples assim quanto, poxa, ela não pode ter pureza naquele período. Não, ela pode, no sentido espiritual, apenas na ilustração, não. Isso não significa que, por exemplo, a mulher, enquanto ela está naquele período, ela não tem pureza, ela é uma pessoa suja. Não, isso é simplesmente a aplicação para fazer a ilustração de como funciona o plano de salvação. Mas aqui eu não saquei o que isso poderia ser ainda, tá? Como eu saquei e expliquei algumas outras coisas, né? A questão do lugar de ofertas, que o altar, o verdadeiro lugar de ofertas é o coração. E eu não gosto de buscar por fora o que poderia ser ou coisas assim, porque eu acho que tudo vem ao tempo, inclusive esse tipo de revelação. Então, uma hora eu sei que eu vou sacar, na hora certa. E também porque às vezes quando você já tem uma pré-concepção do que de fato é, talvez quando venha a hora de entender mesmo o que é, não encaixe, na minha opinião. 5. Ela vai estar suja por 2 semanas. Se ela parir uma fêmea, coma no afastamento dela, ela vai permanecer no sangue da limpeza por 66 dias. 6. Ela vai trazer um cordeiro, filho de 1 ano, para a ascensão, e um filho de pomba ou uma rolinha para o erro, a abertura da tenda do momento, para o operador de purificação. Aí, operador de purificação é a palavra que eu tenho para sacerdote, né? Ao traduzir, e fazer uma mistura entre o que o grego dá e o hebraico dá, a melhor tradução é o operador de purificação. Operador por conta do que o hebraico nos dá, só que se colocar apenas operador vai ficar estranho, e purificação por conta de como a palavra que foi escolhida pelos apóstolos para fazer ligação a essa aqui. Então, operador de purificação. Quando os dias da limpeza dela ficarem completos, por um filho ou por uma filha. O operador de purificação vai aproximar isso à face da salvação.
ele vai fazer o revestimento sobre ela, e ela vai ficar limpa da fonte do sangue dela. Esta é a direção dela que pariu para um macho ou para uma fêmea. E revestimento é aquela palavra que é muito usada como expiação ou propiciação, que eu, que eu explico com frequência, que na verdade é o verbo revestir, porque você fica revestido, aquela é uma camada protetora, revestido pelo sangue do Cristo, né? Você é propiciado, né? Simplesmente é uma camada protetora. E o revestido dá esse sentido, até porque lá no começo, em Adão e Eva, né, ele vestiu eles de carne, então o revestimento é uma camada protetora. Então colocar expiação ou propiciação tira esse elemento de que você fica vestido de alguma forma de uma camada protetora. 8. Se a mão dela não encontrar o suficiente para uma ovelha, ela vai pegar 2 rolinhas ou 2 filhos de pomba, um para a ascensão e um para o erro. O operador de purificação vai fazer o revestimento sobre ela e ela vai ficar limpa. Lembrando que ascensão é a tradução de holocausto, né, da oferta do holocausto, e erro é a tradução da palavra pecado, tá? Que eu comento que, no meu ver, é errado usar a palavra pecado, porque fica parecendo que é só algo que é incorreto ao Salvador e não a todos. E um erro é um erro. E o que importa é se algo é errado aos olhos do Salvador, que é uma camada muito mais abrangente do que é errado para os homens, né? Por exemplo, eh, existem coisas que nós sabemos que é errados, mas não são contra a lei humana, né? Por exemplo, mentira. Mentir é uma coisa que, apesar de ser errado para nós homens entre nós, não é contra a lei, tá? Então tem várias coisas, ou mentir, ou que chamamos de mentira branca ou coisa assim. Então errar é errar. Se é errado aos olhos do Salvador, é errado. Levítico 13. Salvação falou ao tirado e ao grande montanha, dizendo: quando o do solo, tá? Esse do solo é a palavra Adão, tá? Então quando o de Adão. E o que que seria o de Adão? Seria tanto homens quanto mulheres que ainda vivem na carne. Esse é o sentido, porque se colocamos quando o homem aqui, sendo que não é a palavra que é usada de uma forma explícita para a palavra homem, fica parecendo que só se aplica a homens, né? Então, e o do solo tem essa ligação com algo que é para as pessoas que ainda vivem na vida da carne. Tem uma certa sutileza quando o texto usa do solo, né, que inclusive todos nós que não vivemos a inspiração somos, seríamos considerados do solo, né, da carne. Então vamos lá, no 2. Quando o do solo tiver na pele da carne dele uma elevação, ou uma crosta, ou uma mancha clara, e isso virar na pele da carne dele um dano de corrosão, ele vai ser trazido ao grande montanha, o operador de purificação, ou a um dos filhos dele, os operadores de purificação. Tá. Esse dano de corrosão vai ser eu acho que vai ser em um tá, praga de lepra, tá? A tradução da palavra praga, na verdade, é dano, porque a coisa acontece um dano, tá? As pragas do Egito são os danos do Egito, porque nem tudo foi uma praga naquele sentido que nós conhecemos a palavra praga, mas foram danos, tá? E corrosão é a tradução da palavra lepra, tá? É a verdadeira tradução da palavra lepra. Por quê? Porque isso também acontece em casa, e lepra não pega em casa. Então, a palavra que mais tem encaixe em todos os lugares onde a palavra lepra está é corrosão, porque senão você teria que falar que a casa pegou uma lepra nela, né? Então,
é corrosão, né. A lepra, ela é uma corrosão, ela corrói a pele, ela corrói o ser humano. Então, isso se aplica lá e se aplica também quando tem uma corrosão nas roupas, que nós vamos ver nas roupas, porque pegar lepra na roupa, né, ou em casas que também vai aparecer. Então a melhor tradução da palavra que é usada como lepra é corrosão. Então vamos lá. O operador de purificação vai ver o dano na pele da carne. Se o pelo no dano ficou branco e a aparência do dano for mais profunda do que a pele da carne dele, é dano de corrosão. O operador de purificação vai ver ele e vai declarar ele sujo. 4. E se for uma mancha clara branca na pele da carne dele, e a aparência dela não for mais profunda que a pele, e o pelo dela não ficou branco, então o operador de purificação vai fechar o dano por 7 dias. 5. O operador de purificação vai ver ele no sétimo dia. E veja, se o dano ficou fixo aos olhos dele e o dano não espalhou na pele, então o operador de purificação vai fechar ele por 7 dias pela segunda vez. O operador de purificação vai ver ele no sétimo dia pela segunda vez e veja, se o dano ficou apagado e o dano não espalhou na pele, então o operador de purificação vai declarar ele limpo. É uma crosta. Ele vai lavar os trajes dele e ele vai estar limpo. Mas se a crosta espalhar na pele, depois de o operador de purificação ver ele para a limpeza dele, o operador de purificação vai ver ele pela segunda vez. O operador de purificação vai ver e veja, se a crosta espalhou na pele, o operador de purificação vai declarar ele sujo. É uma corrosão. Quando houver dano de corrosão no do solo, ele vai ser trazido ao operador de purificação. O operador de purificação vai ver e veja, se houver uma elevação branca na pele e o pelo nela ficou branco, e houver sobrevivência de carne viva na elevação. Agora aqui, a palavra sobrevivência, ela poderia ser usada também como restante. Só que essa palavra, ela é realmente usada como sobrevivência, tá? E por que que eu ressalto isso? Porque parece estranho, tá? Mas é usado como, por exemplo, quando houver sobrevivente na terra. É usado em versículos dessa forma. Quando alguém sobrevive a algo, então é essa a palavra que é usada, não é a palavra que é usada para resto. Então o fato dela ligar a essa questão de sobrevivência da carne viva e usar sobrevivência e não a palavra que é usada para resto, eu achei bem peculiar, mas é o que está lá, então é o que eu coloquei aqui. 11. É uma corrosão velha na pele da carne dele, e o operador de purificação vai declarar ele sujo. Ele não vai fechar ele, porque ele está sujo. E se a corrosão brotar e brotar na pele, e a corrosão cobrir toda a pele do dano, da cabeça dele até os pés dele, em toda a visão dos olhos do operador de purificação, então o operador de purificação vai ver, e veja, se a corrosão cobriu toda a carne dele, ele vai declarar o dano limpo. Tudo ficou branco, ele está limpo. Mas no dia em que carne viva for vista nele, ele vai estar sujo. O operador de purificação vai ver a carne viva e vai declarar ele sujo, porque a carne viva está suja. É uma corrosão. Ou se a carne viva retornar e ficar branca, ele vai vir ao operador de purificação. O operador de purificação vai ver ele. E veja, se o dano ficou branco, o operador de purificação vai declarar o dano limpo. Ele está limpo. Agora aqui esses trechos aqui dão um bom trabalho, porque é muita coisa específica, então tem que ir palavrinha por palavrinha quando eu estou fazendo. Então aqui não tem muita coisa para especificar, então eu vou apenas continuar lendo. 18. Quando houver na carne, na pele dela, uma inflamação e ela for restaurada, e no lugar da inflamação houver uma elevação branca ou uma mancha clara branca,
vermelho solo, o operador de purificação vai ver ela. Lembrando que tem dois tipos de vermelho. Tem o do verme, né, que é é o bichinho que morre e daí a mãezinha do bichinho, né, que morre e daí os filhotinhos comem o corpo dela, que aquele é um vermelho. E daí tem o vermelho solo, que é o vermelho sangue, solo por conta do nome de Adão. 20. O operador de purificação vai ver, e veja, se a aparência dela for mais baixa que a pele, e o pelo dela ficou branco, o operador de purificação vai declarar ele sujo. É dano de corrosão. Ela brotou na inflamação. Mas se o operador de purificação ver ela, e veja, não há pelo branco nela, e ela não for mais baixa que a pele, e ela ficou apagada, então o operador de purificação vai fechar ela por 7 dias. E se ela espalhar e espalhar na pele, o operador de purificação vai declarar ele sujo. É um dano. Mas se a mancha clara ficar fixa no lugar dela e ela não espalhou, é a marca de fogo da inflamação. O operador de purificação vai declarar ele limpo.